Mais conhecida como Preta, essa mulher maravilhosa, na verdade, mostrou aí pra gente essa criação de galinha caipira, que por sinal é uma delícia, gente. Olha que uma galinha caipira bem feita, dá gosto, viu, gente? E o ovo da galinha caipira, né, que faz um bem enorme. E olha, gente, depois desse assunto, com a vida no campo, eu estou aqui com a Vanessa Rocha, que é dermatologista. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda ao nosso programa, tá bom? Porque hoje, gente, nosso quadro de saúde vai falar um pouquinho a respeito do furúnculo, que muita gente diz que já teve, ou às vezes tem na fase adulta e fica naquela dúvida. Por que será que tantos furúnculos aparecem, mas eu só tive na fase da infância para a adolescência? O que será que está acontecendo comigo? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto agora com a nossa doutora dermatologista, e que veio hoje para tirar essas dúvidas. Na verdade, é um bate-papo, né, doutora? Vamos falar um pouquinho sobre o furúnculo, né? Na verdade, o furúnculo nada mais é do que um tipo de foliculite, né? Então, muitas pessoas têm foliculite, que são aquelas bolinhas que ficam inflamando ao redor do pelo, muito nas nádegas, né, no bumbum, nas pernas, às vezes até pelo atrito da roupa que fica puxando o pelo, pela falta de hidratação. Então, aquela inflamação, normalmente, é uma inflamação superficial, só na parte de cima da pele. Mas em alguns casos, né, a gente pode ter esse aprofundamento desse processo inflamatório. Então pode acontecer uma infecção mesmo dentro do folículo, dentro dessa estrutura que está ao redor do pelo, e começa a juntar mais um material purulento, restos de células, que é o que a gente chama de uma foliculite profunda, que também é chamada de furúnculo, que é como a gente conhece popularmente. Então, nada mais é do que um processo infeccioso ali naquela região, né? Doutora, nós vamos aproveitar esse momento para a gente tirar, não sei se a palavra certa seria mitos ou verdades sobre o assunto, né? Tá. O furúnculo, ele pode acontecer numa região que não tenha o pelo? Não. O furúnculo, ele é caracterizado por um processo inflamatório / infeccioso do pelo. O processo, então, na palma das mãos, na planta dos pés, não é furúnculo. Aí a gente vai ter que procurar uma outra causa para essa doença de pele. Relacionado a essa questão do atrito, pode acontecer de algum inseto trazer algo que venha inflamar esse ponto onde está o pelo? Pode também, pode acontecer. Qualquer processo inflamatório que aconteça na nossa pele pode abrir, é como se a gente perdesse a barreira cutânea, aquela proteção daquela pele. Então, a gente tem bactérias, todo mundo tem bactéria vivendo no corpo. Sim. A principal delas, que chama Staphylococcus, ela vive nas narinas, na saída dos ouvidos. Então, qualquer arranhãozinho na nossa pele, essa bactéria pode chegar lá e causar um processo infeccioso naquela região. Isso, inclusive, é a causa de muitos casos de furunculose de repetição. Então, tem aqueles pacientes que ficam tendo um furúnculo de repetição. Toda hora, doutora, acabei de tratar, está aparecendo de novo. Então, às vezes, o paciente está colonizado demais. Ele tem muita bactéria, que eu já tenho. Normalmente, no meu corpo, eu já tenho essa bactéria. Mas, em alguns casos, ela se multiplica um pouquinho mais, às vezes está numa vida muito estressada, diminuiu um pouquinho a imunidade, pegou um solzão demais, e aquela bactéria se aproveita, prolifera e você fica tendo esses processos infecciosos de repetição. Então tem que tratar não só a infecção, mas todo mundo na casa tem que tratar também usando uma pomadinha de antibiótico para diminuir a quantidade dessa bactéria que vive neles. Olha como foi interessante a doutora falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas comentam, né, que o furúnculo, ele vem numa fase que a criança está entrando na adolescência, ou é muito raro numa fase adulta. Sim. Então acaba tirando esse mito, não é bem assim. Não é bem assim. Claro que na adolescência, por que começa na adolescência? Porque com a parte hormonal, né, a produção de testosterona aumentada, as glândulas sebáceas, que são as que produzem a gordura, né, o sebo da nossa pele, elas começam a se desenvolver. Quando a criança é criancinha demais, ela ainda não tem aquela glândula sebácea tão bem produzida. Então, na adolescência, começam a aparecer os casos de furúnculo. É mais comum, porque aquele paciente já tem uma pelezona mais oleosa, né? E acaba que está colonizado também. Mas na vida adulta também pode acontecer, porque todo mundo tem
essa bactéria, né? E a questão do carnegão chamado, quando ele realmente não é retirado, pode acontecer ou é mito também dizer que se não tirar, vai aparecer em outros locais? O carnegão realmente ele precisa ser drenado, sim, mas é diferente de dizer que vocês em casa devam ficar tentando manipular, espremendo, porque isso pode causar um processo infeccioso muito maior. Então, o que é o carnegão? Nada mais é do que o pus com restos de células, inflamatórias ali que ficam naquela região. Quando a gente dá o remédio por boca para o paciente tomar, muitas vezes aquilo ali formou tipo uma película ao redor e o antibiótico não consegue chegar para tratar esse processo infeccioso. Então, é importante sim a retirada e a drenagem desse carnegão para que o antibiótico consiga penetrar, mas isso não deve ser feito em casa. E sim com profissionais. Com profissional, da área da saúde, né? Você pode ir no pronto-socorro para fazer a drenagem em alguns casos, mas às vezes ele drena espontaneamente. E como que vocês podem fazer isso em casa? Fazendo compressas de água morna. Então, sim, a água morna, ela ajuda aquele abscesso a se formar, né? E a drenar sozinho, mas nada de ficar cutucando, tentando, já vi gente pegando espinho, né? Puxando para ver se drena. Isso não deve ser feito em casa. Ok, doutora, falando de furúnculo, vamos falar casos que ele pode trazer outros problemas mais sérios. Quando o paciente tem esse tipo de furunculose de repetição, fica tendo furúnculos de repetição, como a gente falou, todo mundo tem essa bactéria. Sim. Aí você está tendo isso de repetição, a gente tem que começar a se perguntar, será que a imunidade desse paciente está baixa? Então, seria interessante procurar o médico dermatologista ou postinho unidade básica de saúde para investigar uma diminuição de imunidade. Às vezes o paciente é diabético e nem sabe, às vezes o paciente também é portador do vírus HIV e nem sabe. Então, outras coisas também têm que ser investigadas nesse paciente. Mas a maior parte mesmo é só por um aumento de colonização bacteriana. Quando manipulado, o furúnculo ele pode evoluir para um quadro infeccioso mais importante, que a gente chama de erisipela, de celulite, que é uma infecção já mais profunda na pele. Às vezes o paciente precisa ser até internado. Então, apesar de ser uma besteirinha, né, precisa de uma certa atenção. Mais uma das oportunidades das pessoas entenderem em casa que mexer nesse furúnculo em casa não dá certo. Você pode trazer um problema muito maior para a sua saúde, né? Exatamente. O que você pode fazer é passar no médico para ele te passar o antibiótico adequado para você e você pode ficar fazendo uma compressinha de água morna que vai te ajudar bastante, tanto no alívio da dor quanto ajudar a drenar aquele carnegão, né? Pronto, doutora. E não tem época também para esse tipo de furúnculo aparecer? Não tem época, pode acontecer em qualquer momento, mas normalmente nesses períodos mais quentes acaba acontecendo um pouquinho mais, como esse que a gente está passando agora, porque aumenta a chance dele ter aquela foliculitezinha superficial, né? E ela pode evoluir para uma furunculose. Para a gente terminar esse nosso bate-papo, como é que as pessoas, as mulheres que gostam geralmente de fazer depilações, que gostam de se cuidar um pouco mais, quais são os cuidados que elas devem ter quando o assunto é pelo? Então, quando o assunto é pelo, o ideal, no mundo ideal, seria, se você se incomoda com pelo, fazer uma depilação a laser, né? Mas a gente ainda é um procedimento caro, nem todo mundo tem acesso. O que é que você pode fazer em casa? Fazer a depilação sempre no sentido do pelo, para que aquele pelo consiga vencer a resistência da pele de forma fácil. Perguntas, doutora, são perguntas. É isso aí. Então, sempre fazer essa depilação no sentido do pelo. Eu sempre oriento as pacientes também a usar sempre, quando for usar um vestido, um shortinho daquele que parece uma pelezinha falsa, para evitar o atrito da pele com pele, de coxa com coxa, que aumenta a chance desse paciente evoluir com foliculite. Passar hidratante. Então, hidratante ajuda muito a evitar a foliculite, exatamente por isso, porque eu crio uma interface entre uma pele e a outra e eu consigo deslizar uma pele na outra sem tanto atrito, sem tanta inflamação para o pelo, porque imagine aquela calça jeans o dia inteiro puxando o fio, então isso aumenta a chance de foliculite. Roupas mais leves, menos jeans, calças mais folgadas, saias, ajudam também. Você vê, né? O telefone tocou
Não deixei no silencioso, mas é uma pergunta, doutora. Pronto, pode fazer. E nós vamos fazer essa pergunta aqui. Vanusa, estou assistindo seu programa. Gostaria de... Mas ligou, hein? Não liga, manda mensagem. Gostaria de saber se no local que está o furúnculo, se a gente pode fazer a retirada do pelo. Não, isso daí também é uma forma de manipular, né? Também pode acontecer de causar um processo infeccioso maior. O ideal é que você não fique manipulando essas foliculites. Uma vez que já aparecer essas foliculitezinhas, que você provavelmente deve ser o que está acontecendo com você, você tem que basicamente usar mesmo hidratante, esfoliantes também podem ajudar um pouquinho, mas nunca de ficar cutucando, tentando retirar o pelo, porque você pode ter um problema maior. Tá certo. Doutora, faltou alguma dica para as pessoas que estão em casa? Basicamente, gente, é isso, é esse cuidado, né? Essa parte, cuidados com higiene, lavagem das mãos. Se tiver tendo foliculite de repetição, procure um médico. Às vezes também tem que tratar seus familiares, hidratar bastante a pele. A gente vive num ambiente muito quente. Usem roupas mais leves, menos jeans. Usem um shortinho para evitar esse atrito de coxa com coxa. Isso já vai tirar vocês dos principais problemas de pele, né? Doutora, eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Eu que Seja agradeço o convite. bem-vinda ao nosso programa. E assim, quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram também, né? Vai aparecer aí na telinha. Mas se você quiser falar, fica à vontade. Vanessa Rocha _Dermato, tá? Então, espero vocês lá e vai ser um prazer tirar as dúvidas. O prazer é todo nosso.